Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. Nitrato de cobre é bastante utilizado nas indústrias gráficas e têxteis e pode ser preparado por 3 métodos. Então tá vendo que nós temos 3 métodos aqui de preparação, a gente vai falar de cada um deles, tá? E ele fala, ó, para um mesmo consumo de cobre, ele tá falando em questão dos poluentes. Quem que é o poluente, pessoal? É o dióxido de nitrogênio, tá? A gente vai considerar ele, porque ele acaba sendo um poluente mesmo aqui, tá bom? Então a gente vai considerar o NO2 como poluente, tá certo? Então a gente pode ver que alguns métodos aí vai liberar NO2. Vamos partir do primeiro. Tá vendo que o método 1 nós temos cobre mais ácido nítrico concentrado, ele forma nitrato de cobre e o dióxido de nitrogênio mais água. Só que a gente não tem ela balanceada, essa equação. Então, nós teremos que balancear, porque o método 2 e o 3 a gente vai ter uma sacadinha aí que a gente já consegue resolver tudo. Então, a gente vai ter que balancear o 1, e é o que vai demandar mais tempo. Por quê? Porque eu trouxe a equação aqui e a gente vai ter que balancear ela por NOx. Tá legal? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que entender o que? Nós temos 2 elementos que a gente já sabe que é por regra, tabela padrão, que é o hidrogênio que vale mais 1, o oxigênio que vale menos 2. Tá legal? Então, não temos nenhum hidreto, nenhum peróxido, nem superóxido, nenhum oxigênio reagindo com flúor. Só que aqui no ácido nítrico e no nitrato, o NOx do nitrogênio é o mesmo. Então, a gente vai ter que ter um pouco dessa sacada aqui. Tá bom? Então vamos fazer aqui, ó. O hidrogênio vale mais 1. Lembre-se, tudo que eu coloco embaixo é o NOx do elemento. Quando eu subo, eu multiplico pela quantidade desse elemento. Como eu tenho apenas um hidrogênio no ácido nítrico, então nós temos mais 1, ó. Oxigênio, menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Tá legal? Então a gente já sabe aí os NOx. Nesse caso aqui, ó, o oxigênio, pessoal, do nitrato de cobre, o oxigênio vale menos 2, que é tabelado. Então, ó, tá vendo que tá entre parênteses? A gente tem que considerar esse parênteses, tá? Porque é o 2 multiplicando o 3. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4, vezes 3, menos 12. O do nitrogênio, a gente já vem pra cá, tá? Porque ele vai ser fixo aqui, tanto do ácido nítrico quanto no nitrato. O que ele vai variar aqui no dióxido de nitrogênio. Então, nós temos, ó, o oxigênio menos 2, sobe menos 4, porque menos 2 vezes 2, menos 4, né? A água, nós temos, ó, mais 1, mais 2, menos 2, menos 2. Então, a gente já sabe aqui todos. Agora, pessoal, nós vamos avaliar o quê? O cobre. Tá vendo que o cobre, aqui no início, ele é uma substância simples. Eu não tenho carga nele. Então, vale quanto o NOx dele? 0. Se tivesse carga, valeria a carga, tá? Então, como ele não tem, o NOx é 0. Tá legal? Agora, o nitrogênio, a gente vai colocar até de roxo aqui. Ele precisa, tá vendo que eu tenho uma molécula, então tem que ser igual a 0, não tem para onde fugir. Então, ó, eu preciso de mais 5, né? Porque, ó, eu tenho menos 6 no oxigênio, mais 1, mais 5, mais 6, menos 6, 0. Então, aqui, ó, eu vou ter... Tá legal? Então, o NOx, quando eu tenho ácido nítrico, nitratos, o NOx do nitrogênio vale quanto? Mais 5. Então, o nitrogênio aqui valerá quanto? Mais 5. Então, ó, mais 5 vezes 2 vezes 1 vai para só de nitrogênio, vai ser mais 10. Tá legal? Isso acaba sendo um padrão, igual o sulfato. Pessoal, a gente vem falando em vários exercícios aqui anteriores, igual o sulfato, tá? O enxofre do sulfato, tá bom? Agora, vamos avaliar o quê? O cobre do nitrato de cobre, que a gente tem que ver o quê? Ó? Eu tenho mais 10 de nitrogênio e menos 12 de oxigênio. Mais 10 menos 10, eu preciso de mais 2. Total de cobre. Quando eu desço, ó, tá vendo que quando eu subo, eu multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, vai ser ó, mais 2 dividido por 1
vai ser mais 2. Agora, pessoal, o nitrogênio do dióxido de nitrogênio, eu tenho menos 4 de oxigênio. Então, ó, mais 4. Quando eu desço, mais 4. Tá? Mais 4. Tá legal? Então, a gente descobriu qual foi o nitrogênio que variou. Tá, a gente teria que lembrar essa regrinha que eu sempre venho falando. É bom, tá? Então, vamos avaliar agora aqui, ó. O cobre, ele variou de 0 para mais 2. Então, tá vendo que o meu NOx do cobre aumentou? Ele foi de 0 para mais 2. Se ele aumentou, ele oxidou. Ou seja, é uma oxidação. Perdeu elétrons, tá? Aumentou, oxidou. Ele é o nosso agente redutor. Enquanto o nitrogênio do ácido nítrico, ele, ó, vem de mais 5 para mais 4. Ou seja, o nosso número aqui do nitrogênio diminuiu. Se ele diminuiu, ele sofreu uma redução, ó. Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Então, ele é o nosso agente oxidante. Certo? Ele é o nosso agente oxidante. Então, nós temos o que aqui, ó? Agora, vamos calcular a variação de cada um, né? O cobre, ele variou de 0 para 2. Como eu tenho apenas um cobre, a maior incidência dele, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, a gente vai multiplicar por 1, vai dar ele mesmo. E o nitrogênio, acontece o quê? Ele tem uma variação também. De quanto? De 1. Porque ele vai de mais 5 para mais 4. Variou 1, certo? E nós temos apenas o quê? Apenas um nitrogênio tanto aqui quanto aqui na molécula, tá? Então, a gente vai inverter. O 1 que temos no nitrogênio vai na frente da onde tem maior incidência de cobre, e o 2 do cobre vai na frente da onde a gente tiver a maior incidência de nitrogênio. Nesse caso, tanto faz, tá? Eu vou ter que colocar, ó, vamos colocar um aqui no cobre, vamos colocar de vermelho, ó. 1 e 1. Aqui eu vou ser obrigado a colocar 2 e 2. Tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu não posso colocar no ácido nítrico. Por que eu não posso colocar no ácido nítrico? Aqui, ó. Porque é o seguinte, eu tenho nitrato aqui, ó. Ó o nitrogênio aqui. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar aqui, porque eu tenho uma molécula com nitrogênio que se transforma em 2. Aqui eu coloquei foi por impulso, tá? Desculpa. Mas aqui no caso, ó, a gente tem que colocar na frente desse nitrogênio. Por quê? Porque tem o nitrato aqui. Então, ó, é uma, né, molécula que tem nitrogênio se transformando em outras 2. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente, às vezes, vai por impulso, acontece isso, tá? Então, a gente sabe o quê? Balanceamos o cobre e balanceamos o nitrogênio também, ó. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho, ó, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Então, 2 mais 2, eu preciso de 4. Olha lá, tá vendo? Então, 4 nitrogênios. Balanceamos aqui o hidrogênio. Lembre-se, último, oxigênio, hidrogênio, penúltimo, antepenúltimo, qualquer outro. E outra coisa, tá bom? Nesse caso aqui, pessoal, o oxigênio vai ser o último e o hidrogênio penúltimo. Se fosse com cargas, poderia inverter, mas nesse caso não precisamos, tá? Então, nós temos, ó, 4 hidrogênios aqui. Aqui nós só temos hidrogênio na água, então temos 2. Então, qual o número vezes 2 para dar 4? 2. 2 vezes 2, 4. Vamos calcular agora o oxigênio. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos 12 oxigênios nos reagentes. Então, 1 vezes 2 vezes 3, 6. 6 oxigênios. Aqui, preciso de 12. 2 vezes 2, 4. Então, opa, aqui eu tenho 6 mais 4, 10. 2 vezes 1, 2. 10 mais 2, 12. Bateu. Então, eu vou colocar os coeficientes aqui na frente, tá? Ó. 4. Ali já tá 1. Então, eu vou colocar um 2 aqui e um 2 aqui, ó.
Pessoal, uma coisa. Tá vendo que um cobre aqui, ó, fornece 2 mols de NO2? Então, ó, ele tá poluindo. Vamos considerar o poluente, o gás aqui, tá? Então, ó, 1 mol de cobre fornece 2 mols de NO2, de dióxido de nitrogênio, no método 1. Só que no método 2, pessoal, ele não tem NO2. Tá vendo? Ele não tem. Se não tem, então o método 2, ele não é poluente, liberando o gás dióxido de nitrogênio. Mas em questão de balanceamento, também fica fácil. Aqui, a gente não precisa mais realizar o NOx. Por quê? Tá vendo que nós temos aqui, ó, 2 nitrato de cobre? Então, ó, 2 nitrato de cobre. Vamos calcular aqui, ó, balancear o nitrogênio, que precisa, ó, 2 vezes 2 vezes 1, 4. Aqui eu tenho apenas 1, ó. Então, olha o 4 aqui. E o nitrogênio, o hidrogênio, né, que está balanceado aqui, porque o cobre já estava, a gente coloca um 2 aqui na frente. E também balanceou o oxigênio, ó, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. Tá? 2 vezes 2, 4. E aqui a gente pega e faz, ó, 4 vezes 3, 12. Não podemos esquecer daqui, ó, do oxigênio aqui, ó, 2 vezes 1. Então eu tenho no total 4 vezes 3, 12, mais 2, 14. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Mais 2 aqui do oxigênio, 14. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Olha o 3 aqui. Então tá vendo? O 2 a gente pode até ignorar, ele não é poluente. O método 2. Vamos ver o método 3. O método 3, a gente tem o que aqui, pessoal? Tá vendo que nós temos 3 cobres aqui, 3 cobres aqui. Só que o NO que está sendo fornecido aqui, ó, ele tem um problema. Ele não fica como NO, ele se transforma em NO2. Então ele, ó, tá vendo? Tem o gás oxigênio aqui, ele sofre uma oxidação e vira o dióxido de nitrogênio. Só que o que a gente tem que ter em mente aqui? Tá vendo que? Ah, eu posso pegar esse 2 e colocar aqui na frente, ó, 2NO. Eu posso colocar aqui na frente? Não, a gente tem que preocupar com outra coisa. Pode ser 2? Pode, mas a gente não pode fazer isso, tá? Porque ele está fazendo o balanceamento por números inteiros. Só que tem uma coisinha aqui, pessoal, no método 3 que já banca o balanceamento. Tá vendo que nós temos o cobre balanceado, só que nós temos também aqui, ó, balanceado o hidrogênio. Olha aqui o hidrogênio. Ele está balanceado, ó, 4 vezes 2, 8. Então eu preciso de 8 hidrogênios. Se nós pegarmos e colocar um 8 aqui, ó, balanceou o hidrogênio, tá bom? Só que aqui, ó, quantos nitrogênios eu tenho aqui no reagente? 8 vezes 1, 8. Olha aqui, ó. Quanto que a gente tem no produto? 3 vezes 2 vezes 1, 6. Mas quanto que eu preciso? Preciso ter 8, não preciso? Que número que eu coloco aqui? 2. Então eu tenho 2NO. Nesse caso deu certo, mas a gente não pode fazer isso, tá? Ah, tá 2 aqui, eu já coloco um 2 aqui. Não. A nossa sorte é que o método 3 já balanceou o hidrogênio, então a gente não precisa fazer NOx novamente. Tá legal? Então, pessoal, a gente tem umas coisas muito, mas muito importantes aqui, tá? Então, o método 2, a gente pode até excluir ele, que ele não é poluente, tá? Então, eu vou até escrever aqui, ó. O método 2 não é poluente. Não é poluente. Por quê? Porque ele não libera o NO, que se transforma em NO2, ou direto o NO2, tá? Então, o 2 elimina. Não é poluente. Agora a gente vai ter que verificar quem polui mais, o método 1 ou o método 3. Muita gente toma muito cuidado, pessoal. Às vezes a gente vai falar assim, ó, 1 e o 3, eles poluem da mesma quantidade, mas temos que tomar um cuidado extremo aqui, pessoal. Por que um extremo? Ó, vamos separar aqui, ó. Tá? O método 1, ó, tá vendo? Vamos colocar aqui, ó, método 1.
No método 1, 1 mol de cobre libera quanto de NO2? Então, ó, eu sei que 1 mol de cobre libera 2 mols, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Então, ó, 1 mol de cobre libera 2 mols de NO2. Certo? Então, nós temos essa consciência referente à equação. Só que no método 3, 3 mols de cobre liberam 2 de NO2. Não se esqueçam, 2 de NO que se transformam em 2 de NO2. Tá bom? Não podemos esquecer essa informação. Então aqui, pessoal, vamos até colocar, ó, só para dar uma separada. Aqui, ó, método 3. Nós temos 3 mols de cobre liberando 2 mols de NO2. Tá vendo que, em questão de liberação de NO2, os dois poluem na mesma quantidade. Porém, a gente tem que calcular e verificar a cada mol de cobre. Tá bom? Então, ó, se 3 mols de cobre libera 2 de NO2, 1 mol de cobre vai liberar X mols de NO2, que nós não sabemos. Fazemos agora uma regra de 3. Olha a regra de 3 aqui, ó. Vai ficar 3x igual a 2, porque 2 vezes 1 é 2, certo? Passo 3 dividindo para o outro lado, vai ficar assim, ó. Não vai ficar x, x igual 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 vai dar uma dízima, arredondando para duas casas, após a vírgula, 0,67 mol de NO2. Então, pessoal, olha aqui, ó, a diferença. Porque, ó, ambos, o método 1 e o método 3, libera 2 mols de NO2, mas a gente sempre tem que calcular para 1 mol. Tá vendo que 1 mol do método 1 de cobre libera 2 e 1 mol de cobre no método 3 libera 0,67? Ou seja, o método 3 é menos poluente do que o 1. Então, o método 1 é o mais poluente de todos. Ou seja, tá vendo? A alternativa E. Tá legal? Alternativa E. Por quê? Ó, o método 1 é o mais poluente dos três. Os métodos 1 e 2 são igualmente poluentes? Não, porque o 2 não polui. Os métodos 1 e 3 são igualmente poluentes? Lembrando, quando a gente vê direto, a gente fala, os dois liberam 2 NO2, mas 1 mol no método 1 libera 2 mols, e no método 3, 3 mols liberam 2. Então, não, a gente não pode considerar, tá? O método 2 e 3, não, 2 não é poluente. E a gente fez o cálculo e descobriu que o método 3 não é o mais poluente dos três, e sim o método 1. A FUVEST tem essas manias. São exercícios legais porque a gente exercita bastante até cálculo estequiométrico. Isso é muito importante, tá bom, pessoal? Mas tá aí. Eu sei que demanda bastante tempo, que é bem o passo a passo, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro a dúvida de vocês. Se vocês chegaram até aqui, coloca aí também para dar uma força, hashtag exatamente química ou hashtag balanceamento por NOx. Isso engaja o vídeo. E claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando, comentando. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando e comece a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu faço o convite para você se tornar membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos do canal e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Tá bom, pessoal? Conto com o apoio de vocês. Então, aquele abraço. Valeu!